Daniel capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, ou seja, líderes políticos, deputados, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, em conquista, em vitória. Né? Daniel era um estrangeiro, naquelas terras. Daniel não pertencia àquela terra. Mas Daniel foi constituído pelo rei, um dos líderes. O rei criou um parlamento, e sobre este parlamento, 3 presidentes. Daniel era um dos presidentes, além de ter se destacado acima dos deputados, aquelas grandes autoridades responsáveis para não deixar o reino sofrer dano, o país sofrer dano. Ele ainda se destacou dentre os 3, se tornou o primeiro, e o rei tinha um pensamento: eu vou botar esse homem para dirigir esse país. Esse homem vai mandar no país, no reino. O que será? Deixa eu ver lá se eu desculpo por quê. Porque eu também quero crescer. Você quer crescer? Quem quer crescer? Então deixa eu ver por quê. Porque ele tinha um espírito excelente. Você sabia que o ser humano, ele quer se destacar, ele procura mostrar serviço, ele procura mostrar eficiência, mostrar que sabe, ou fazer aparecer o seu trabalho. Daniel não tinha nada disso. Isso não é espírito excelente. Quando a Bíblia fala espírito excelente, está falando de humildade, de integridade, de honestidade, de obediência, de temor. Amém? Espírito excelente não tem nada a ver com eloquência, hein? Não tem nada a ver com mostrar serviço, mostrar habilidade, esperteza, não. Espírito excelente é acatar tudo aquilo que Deus manda fazer, que Deus ensina, que Deus determina. Espírito excelente é obediência a Deus, é temor a Deus, é honestidade, integridade. Isso é ter espírito excelente. Uma vez, e Daniel cresceu, né? Uma vez, algumas pessoas, elas disputavam posição. E uns diziam assim: não, que eu sou de Paulo, eu comecei com Paulo, foi Paulo quem me batizou, foi Paulo quem me evangelizou. O outro falou: eu sou de Apolo. Aí começava a briga. Aí Paulo falou: grande coisa, eu não sou nada, Apolo não é nada, porque um planta e o outro rega. Ele disse: mas o Pai, o Senhor, é quem dá o crescimento. Quer dizer, não adianta querer aparecer, mas adianta querer servir, querer obedecer. Amém, gente?
Daniel, ele se distinguia, se destacava, se separava. Todos olhavam para ele, o rei olhava para ele e via a diferença. Gente, isso é tão evidente. Conversa com as pessoas, mesmo autoridades políticas desse país. Esses dias tem falado com o nosso deputado federal, alguns deles disseram: engraçado, eu nunca parei na frente de um programa evangélico, mas desse seu apóstolo aí, diziam para o nosso deputado missionário, eu assisto e consigo assistir até o fim, as grandes autoridades. Aí eu fico imaginando, normalmente, tá certo, já está meio, mas a maioria deles formada de gente culta, com grande conhecimento, e um pregador tão simples, tão pequeno, tão insignificante como eu. Isso é prova de que eles não acham graça em mim, mas há alguma coisa em mim que os atrai. E é a evidência da participação do poder de Deus. Então, Deus não está preocupado se você é esperto, Deus não está procurando espertos, não. Ah, eu posso fazer a obra, eu sou muito esperto. Não. Deus está atrás de gente que tem um espírito excelente. Um espírito simples, obediente, submisso a Deus, a palavra de Deus. Então Daniel, ele se destacava, se distinguia, se separava, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo. Imagina as autoridades daquele país, quando souberam que o rei pensava em colocar Daniel sobre eles. Daniel era estrangeiro, estava exilado. Daniel estava longe da terra dele. E, de repente, trataram de arrumar uma ocasião. Uma passagem que diz que eles buscavam uma ocasião contra ele. Contra ele, por favor. Mostra lá. Eles buscavam uma culpa nele. No versículo 4. Então, os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Existe isso hoje ainda no mundo? Você acha que tem alguém nesse país que está procurando uma ocasião para me acusar de alguma coisa? Será? Meu Deus, chega a arrepiar. Será? Então, eles procuravam o quê? Ocasião. Nossa lá, olha só. Isso não é só comigo, né? Não foi só com Daniel. Isso é com você, aonde você estiver. É do conhecimento de Satanás que hoje você está aqui diante da presença do Senhor. Então, Satanás, aonde você pisar, vai procurar uma ocasião para desvirtuar você, a sua fé. Aonde você trabalha, ele vai tentar sempre arrumar uma ocasião para lhe acusar de alguma coisa, para atrapalhar, para estorvar o seu crescimento. Porque você crescendo, se destacando, a sua vida vai glorificar o Senhor. Mas você sendo derrotado, vai envergonhar o Senhor. Ezequiel 14, Deus ele fala, quando eu
ficar irado com uma cidade e resolver destruir essa cidade? Nem se esses 3 homens, estando no meio dela, me pedissem, Noé, Daniel e Jó, eu salvaria a cidade, salvaria apenas a vida deles por causa da justiça deles. Imagina Deus citando Deus. Gente, dá uma olhada, analisa a insignificância do homem, a pequenez do homem e a grandeza de Deus. E Deus citando os homens. Deus citando os homens. Imagina você, Deus fala, eu sou o Deus, Deus representando, eu sou o Deus, mas que Deus? Sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem é Abraão? Quem é Jacó? Quem é Isaac? Agora, Deus, sim, este é. Amém, gente? Quem é Daniel? Quem é Noé? Quem é Jó? Deus é que é. Eu sou, ele diz. Imagina Deus citando você. Sabe como funciona isso? Deus já citou você e você não sabe. Você quer ver uma coisa? Tem alguém aqui que já ouviu de alguém? E este alguém veio para a igreja ou se interessou em assistir o programa e acompanhar esse ministério porque viu mudança em você? Quem já ouviu isso? Então é desta forma que Deus cita a gente hoje. Muitos de vocês disseram, eu não ia mais em igreja nenhuma, mas eu vou lá porque eu vejo Deus na vida deste homem, desta mulher, do apóstolo, da bispa, dos bispos. Então, é Deus quem está citando. Deus já citou você, como citou o Noé, o Daniel, o Jó. Algum vizinho seu já veio para a igreja sem você saber, por sua causa, porque viu mudança em você. Ficou observando os seus passos, investigando. Você já deve ter percebido alguém chegar assim meio despistando, né? Vem cá, fulano, você mudou de igreja? Fala, mudei. Qual igreja que você vai? Eu não tenho nada com isso, não é por nada, não, porque eu mesmo nem interessa, não quero igreja nenhuma mais, sabe? Aí eu vou na Mundial, aí, quando a pessoa, o Espírito Santo já falou, ela está querendo ir, aí você fala, aí eu vou lá na Igreja Mundial do Poder de Deus, o endereço e tal. Não precisa entender qual é meu endereço, mas nem precisava, porque eu não estou a fim de ir. O ser humano é complicado, é orgulhoso. Bom, você já falou endereço. Não, também nem vou anotar endereço. Não anota, né? É só pegar lá no rodapé do teu vídeo. Já anotou já em casa, Deus só queria uma informação, né? Deus citou você para essa pessoa. Deus fala no coração dela, olha lá, sua vizinha. Olha o seu vizinho, olha lá, o filho vivia nas drogas, agora está adorando a Deus. E o seu aí, prestes a morrer no crime. Aí a pessoa, devagarinho. Tem uns que não dá, aproveita para dar uma lapada numa aposta. Aquele homem parece tão enjoado, hein? Aquele é mal educado, é bravo. Mas deixa aqui. Tem que ter o espírito aqui mesmo? Eu não ouvi direito. Tem que ter um espírito excelente. Quer dizer que Deus não está atrás de sabichões, hein? Espertalhões, hein? Grandes, não. Deus, independentemente do nível cultural, Deus está atrás de gente que tem espírito excelente. É um espírito honesto, sincero, obediente a Deus, temente a Deus. Amém? É isso. Então Daniel tinha isso, né? E o rei pensava em colocar Daniel. Aí lá no 4, eles procuravam aqui uma ocasião para
acusá-lo a respeito. Eles queriam jogar o rei contra ele, ó. Mas aí não encontravam, não puderam achá-la. Olha lá. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque Daniel era o quê? Fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem... tem uma outra virtude então. Ele tinha um espírito excelente, mas aí Daniel era o quê mesmo? Fiel. Não é difícil entender a Bíblia. Tem gente que fala, a Bíblia é tão difícil de entender. E você já pensou isso já? É difícil de entender? Quem lendo a Bíblia, puxa, como é complicado para entender. Quem já pensou isso? Eu não acho difícil. Eu tô lendo aqui, ó. Eu quero ser feliz, eu quero crescer, eu quero me destacar. Hein? Então eu quero uma receita. Eu quero a receita. A receita está aberta aqui, ó. Peraí, ele tinha um espírito excelente. Quer dizer que se eu tiver um espírito excelente, né? Mas eu não posso ser inconstante, eu não posso fingir que tem um espírito excelente. Eu tenho que buscar isso, eu tenho que viver isso. Eu tenho que absorver, eu tenho que conceber. Deus me ajuda nisto. Senhor, me ajuda, eu vou me esforçar, eu vou me doar, eu vou derramar meu coração, eu vou limpar meu coração, o Senhor vai me ajudar, eu vou pagar o preço. Vou sofrer injúria, perseguição, adversidade, mas eu vou conquistar esse espírito excelente. Esse nível, eu vou melhorar como ser humano. Amém, gente? As portas vão se abrindo, porque Deus trabalha na vida desses. Ele tinha uma outra virtude, ele era o quê? Fiel. Eu não estou ouvindo direito. Eu acho que eu estou meio moco, sabe? Daniel era fiel. Quer dizer que se eu quero crescer, se eu quero atrair a atenção de Deus, chamar a atenção de Deus, além de ter o espírito excelente, eu tenho que ser. Até porque quem não é fiel não tem espírito excelente, não é verdade? Continuando. Eles então conseguiram fazer uma lei. Eles tinham um projeto, né? Fizeram uma lei que todos deveriam, por um espaço de tempo, só fazer petições ao rei. Um decreto. Ó, versículo 7. Eles fizeram uma lei, um projeto de lei, e o rei deveria assinar esse decreto, para que todo homem, por espaço de 30 dias, né, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Que coisa, hein? Que coisa. Então, olha a lei que fizeram, a ocasião, olha o que buscavam, mostra lá. Os valores. Ó. Ao decreto. Tinha que orar ao rei. Você acha que Daniel ia fazer um negócio desse? Claro que não. Claro que não. Imagina se cria isso hoje. Você acha que eu vou ajoelhar no pé de algum rei? Eu não. Pode arrancar minha cabeça, mas não dá mais eu. E eu sempre sou meio enjoado mesmo. Eu sempre fui pirracento. Você deve ter percebido já. Não faltava essa, né? Daniel ia ter que orar a quem mesmo? Ao rei. Sabe o que Daniel fez? Olha lá. O 10, ó. Quando soube que a escritura estava assinada pelo rei, né? Entrou em sua casa em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. Ô Daniel, nem a janela você fechou, você também é o sujeito pirracento, rapaz.
Espera aí, Daniel, pelo menos encostar a janela, né? Espera aí não. Quando eu encontrar Daniel, eu falei, você não podia fechar nem um cadinho? Não, sou mais enjoado que você. Espera aí, Daniel, pelo menos fechar essa janela, Daniel. Pegava uns panos assim, botava nas gretas para não vazar o som lá. Se você analisar a história, o que tem a ver janelas com a história? Essas janelas estão ali para mostrar que só devemos temer a Deus. O que tem a ver janela? Vai edificar em que esse negócio de janela? Nada. Mas por que tem essa observação janela? Daniel sabia que o rei podia mandar matá-lo. Além disso, Daniel sabia que na teoria ali, o crescimento dele, a prosperidade dele, o sucesso dele, aparentemente estava nas mãos de quem? Não. Responderam errado. Quem falou que ia colocar ele acima de todo mundo? Politicamente, ele dependia de quem? Do rei. Espiritualmente, dependia de quem? Daniel, ele sabia que não obedecendo, o rei não ia colocá-lo mais sobre os outros, não seria promovido, pelo contrário, viraria um escravo. Mas ele avaliou o grau de comunhão que tinha com Deus e o que o rei oferecia a ele. Botou na balança e pesou e pendeu para o lado da espiritualidade. Vocês estão entendendo alguma coisa? Daniel pesou os cargos políticos que o rei prometia para ele, o salário gigantesco que ele ia receber, a amizade com o rei, todo um exército tomando conta dele, as regalias, o luxo, a comida, os banquetes que o rei oferecia. Ele pesou tudo, botou num prato de balança e do outro lado colocou a importância de se manter fiel a Deus, em comunhão com Deus. Ele tinha uma escolha, duas escolhas: perder a presença de Deus, comunhão com Deus, e ficar muito rico e virar um político, possivelmente um rei dali depois, ou se manter em comunhão com Deus e ser lançado na cova dos leões, perder a cabeça. E ele optou por ser fiel a Deus. Não é fácil essa escolha. É fácil essa escolha? Não é fácil. Dá uma olhada para a minha vida, para a minha responsabilidade, onde Deus me colocou e o que eu sofro de pressão, você não tem ideia. Quando você me vê chegar diante de você e der um sorriso, e eventualmente, você já percebeu que quando eu sorrio é porque eu estou contente mesmo, e quando eu não estou, eu choro, não estou nem aí, em qualquer lugar. Já percebeu isso, não já? Eu não finjo de jeito nenhum. Por isso que um dia desse eu vi as pessoas comentando, eu cheguei tão feliz na reunião e saí tão feliz. Eu escutei as pessoas, meu Deus, me contagiou, como ele está feliz hoje. Eu sou assim. Você nem sabe o que a gente passa numa obra dessa. Então, você quer ser contagiado? Quer? Eu estou muito feliz. Mas você não tem ideia do que a gente passa. Só que a minha felicidade não tem nada a ver com o que me cerca. Porque o que me cerca é para me fazer ficar triste. As perseguições, as humilhações, as pressões. O reino de Deus está onde mesmo? Dentro de cada um. É uma fonte, sabe? Você também é bombardeado porque segue ao Senhor. Mas há uma fonte dentro de nós. Jesus falou dessa fonte, né? E quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirá o quê? Um rio, uma fonte. É uma fonte. Ela vai jorrando. As adversidades, os problemas, as perseguições, as frustrações vão consumindo
vão desgastando, mas essa fonte vai jorrando cada vez mais e suprindo. Espírito Santo. Amém? Então, fizeram a lei, o rei assinou, Daniel entrou para orar, o que mesmo? Mostra lá, janela. Rapaz, eu insisto em dizer que ele deveria ter fechado um pouquinho. Mas ele orou com a janela aberta. 3 vezes por dia se punha de joelhos. Vamos ver o que ele fazia. Gente, vamos aprender, vamos ver que tipo de oração. Depois a gente vai lá para o livramento. Mas vamos ver que tipo de oração ele fazia. Porque isso é didático. Isso é didático. Eu quero aprender a orar, você não quer? Sim ou não? Normalmente a gente acorda de manhã, Senhor, eu quero isso, eu quero um dia, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero muita saúde, eu quero milagre para não sei quem. Por que Daniel tanto orava, hein? Mostra lá, vamos ver por que tanto orava esse homem. Peraí, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava... rapulhas. Quer dizer que não era para ficar cobrando de Deus, não? Peraí, mas mesmo nesse momento, chegou a notícia, Daniel, se você orar esse Deus céu, você vai morrer. Você vai ser jogado na cova dos leões. Porque está lá em cima, que ele descobriu que a escritura tinha sido assinada. Ele dobrou o joelho e fazia o quê? Peraí. Ele dava graça. Misericórdia, Daniel era diferente. Ele dava graça porque ia ser lançado na cova dos leões. Ele sabia que ia ser lançado? Sabia, porque chegou no conhecimento dele que a escritura tinha sido assinada. Que sujeito maluco, rapaz. O que a gente faz? Quer dizer que se a gente começar hoje a dar graças a Deus porque a igreja foi fechada, ela abre. Hein? Daniel dobrou. Imagina, rapaz, você sabia que aqueles políticos que queriam condenar Daniel estavam escutando, né? Atrás da janela. Aí eles foram quietinhos. Ele deve estar gemendo ali com Deus dele, ó, pedindo socorro, que ele vai morrer. Aí chegaram lá atrás da janela e estavam lá, oh Deus maravilhoso, obrigado por tudo, obrigado por essa nova lei. Obrigado pela cova dos leões. Obrigado pela vida. Ô sujeito maluco, esse Daniel. Ele é doido. Que sujeito doido, rapaz. Deixa eu ver, você não viu direito? Mostra lá. Ele dobrava os joelhos, dava graça diante de Deus, do seu Deus, como costumava fazer. Ele não mudou, não. Não se desesperou. E os homens perceberam e foram lá entregar para o rei, ó. Foram lá falar para o rei. O rei era meio oreudo, porque esse rei não sabia que a lei era contra Daniel. Como hoje muitas leis são contra a palavra de Deus, os cristãos, e muita gente não sabe. Até parlamentar vai lá e vota, porque nem sabe não, é uma armadilha. É uma armadilha. Armadilha. Não tem a direção de Deus, vai lá e vota. Vou votar para agradar, está votando, está condenando a si próprio. Tem até parlamentar evangélico que vota essas leis, sabia? Eu estou pensando como é que esse homem era doido. Ele orava, sabia que ia ser condenado e condenava. Aí levaram a notícia para o rei, ó rei, alguém transgrediu a lei. Então joga na cova dos leões. Quem foi? Foi Daniel. Meu Deus, logo Daniel ia botar ele para dirigir todo o reino. O rei não sabia, o rei foi traído. E lançou Daniel. E o rei ficou perturbado. O rei ficou a noite inteira sem dormir. O rei, meu Deus, logo que orava pelo meu reino, o país está prosperando por causa dele. Então, você sabe que eu fico vendo alguns políticos se gabando? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o país mudar. A ignorância espiritual é uma coisa impressionante.
Quem faz mudar é a oração dos que têm espírito excelente. É que faz mudar tudo. É isso mesmo. No país. Mas vamos lá. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Até o rei estava virando crente. O rei virando crente. Daniel, servo do Deus vivo. Ele sabia. Ele tinha lá aquela estátua dele, mas ele sabia que o Deus de Daniel era vivo. Será que esses que nos perseguem, que nos criticam, será que lá no fundo eles sabem que o nosso Deus é vivo também? Sabe que como oriundo que eu sou, estou aprendendo muita coisa aqui hoje. Você está aprendendo também, tá? Quem está aprendendo? O Espírito Santo está. Aí chegou um bilhete aqui que eu tenho que terminar a reunião, mas eu vou continuar. Porque está gostoso o que eu posso fazer. Se Deus está falando. Olha só. Ao rei com voz triste, mostra lá. Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso. Olha o rei, ó. Dar-se-ia o caso de que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Eu gostei do continuamente. É porque o sujeito tinha um espírito tão excelente, era tão fiel, tão apaixonado por Deus, que até o rei percebia o grau de comunhão que Daniel tinha com Deus. São palavras do rei. O Deus a quem tu continuamente, hein? Quer dizer que até as autoridades têm que ver que nós servimos a Deus continuamente. Que nós somos constantes na fé. Amém? Constantes no amor, no temor, na obediência. E palavras do rei. Será que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo. O meu Deus enviou o seu anjo. Fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Quer dizer, não se preocupe com injustiça, que Deus vai mostrar tudo. Continua lá, por favor, irmão. Não se preocupe. Então, escuta essa aí, ó. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Deus está falando para nós que se crermos nele, como ele quer, como ele manda, como ele ensina, como ele determina, não sofreremos dano. Amém, gente? Daniel foi tirado ileso, Daniel foi tirado sem nenhum dano. Por quê mesmo? Por quê mesmo? Porque crera, e cá para nós, crer em Deus, com vários leões babando em cima, lambendo os beiços. Daniel. Mas é o seguinte: os leões que estavam com Daniel
ficava em volta de Daniel e fazia assim, ó. Que leão que nada, virou gatinho. Hein? Daniel ficava coçando a jubinha assim, ó. Por que será? Porque crera? Não tem Valdemiro. Esquece Valdemiro, ó. Não pensa que você depende de mim, não. Não tem Valdemiro, não tem esse nem aquele profeta. É só aquela igreja. Se você crê no seu Deus, não será achado dano em você. Não tem Valdemiro, não tem coisa nenhuma, é Deus, o poderoso. É Cristo Jesus. Só Deus. Não abra mão disso, creia no seu Deus. Creia no seu Deus, no Deus vivo. Daniel não foi achado dano porque crera no seu Deus. O espírito era excelente, era fiel. Não trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Não vendeu. Não priorizou a amizade com o rei. Não priorizou. Eu fico observando bispos, pastores, que às vezes desobedecem por dar prioridade a uma amizade. Desobedecem porque priorizam a amizade, não porque é meu amigo. Aí eu vejo o exemplo de Daniel. Daniel tinha amigos? Tinha. Mas ele explicava, deixava bem claro para os amigos, ó. A nossa amizade está num plano secundário. Minha amizade com Deus é mais valiosa. Eu tenho muitos amigos. Tem alguns inimigos também. Eu não sou inimigo de ninguém, graças a Deus. Só de Satanás. Mas tem alguns que não gostam de mim. Eu até dou razão a eles. Não é fácil gostar de mim, mas eu digo a você o seguinte. Você depende dessas coisas básicas aí. Ser fiel, ter um espírito excelente e crer no seu Deus. Isso é básico. Ninguém segura você. Você vai chorar, vai gemer. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia que diz assim: as provas e a certeza do amor de Deus. E eu não me canso de pregar, de meditar. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem até uma música assim, né? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quer dizer, Deus, ele nos prepara já para vencermos as adversidades. Eu até me lembrei de uma palavra que o Senhor Jesus fala: eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Quer dizer, ao invés de solucionar tudo, eu dou a arma, a receita, enfim, o remédio. Ele quer que participemos da vitória, da conquista, do milagre. Amém? Você consegue imaginar alguma coisa mais valiosa? Quem fez o sol, a lua, a terra? Quem foi que fez? O sol é a coisa mais importante que Deus fez? A lua? A terra? Não. Nós não. Tem alguém maior. Quem fez Jesus? Todas as coisas passaram a existir por intermédio dele, está escrito, através dele. E teve um momento que Deus olhou para nós, para a humanidade, e viu a humanidade perdida. E a única maneira, a única forma, o único recurso era este: se despojar, se esvaziar, com tristeza no coração,
colocar o único filho para ser sacrificado só para resgatar-nos. Tem uma passagem que diz que Jesus foi dado como preço de resgate. Resgate sugere o quê? Essa palavra resgate sugere o quê? O que você pensa? Alguém pediu um resgate, sequestro. Nós fomos sequestrados por Satanás. E o único preço para resgatar-nos seria o filho, a vida do filho. E o pai poderia, não, meu filho não. Meu filho amado não. Só faltava essa, o meu filho que nunca me entristeceu, que nunca errou, que nunca pecou, que nunca falhou, que nunca vai falhar, nunca sentiu dores, nunca passou privações. Está lá o Valdemiro cheio de pecado. Eu vou dar o meu filho amado por ele? Deus se despojou de tudo, pois ele entregou o filho. Aí a palavra diz, aquele que não poupou seu próprio filho. Ele está dizendo para nós, ele está dizendo para você que está enfrentando uma adversidade, uma dificuldade, um problema. Ele está dizendo para você que esbarrou no impossível, no intransponível, que se havia alguma coisa que ele podia negar, era o filho dele, e ele não negou. Portanto, qualquer coisa que você pedir hoje, ele vai dar. É? O que eu podia negar, eu dei. Aquele que não poupou o seu próprio, é a palavra. E não sou eu que estou dizendo, não. Não sou eu que estou dizendo. Ele podia negar o filho, mas ele deu o filho. Então, o que tinha de mais precioso, de mais valioso, a palavra diz, ele deu o filho. E diz lá, ó, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Você sabe qual é a revolta com esse ministério? Esse ministério está tirando o lucro de muita gente. Quem sabia disso? É. Deus ele tem aberto os olhos, tem despertado as pessoas, tem ensinado. Amém? Continuando, diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também, eu gosto dessa palavra aí, também, isso sugere quem? E também intercede, também. No capítulo 8, no versículo 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Também. Olha lá o também de novo. Ó. Quando diz que o Espírito intercede, diz também, se refere a quem? Quem é outro? Jesus. Quando diz que Jesus também, se refere a quem? Ao Espírito Santo. O Pai já quer fazer, Pai de amor. Nós somos privilegiados. Hein? É. Tem ser humano que é tão incrédulo, mas tão incrédulo, que mesmo o Pai querendo, o Espírito Santo, o Filho, o Senhor Jesus, ainda consegue viver no deserto das bênçãos, ou seja, a ausência, né, das bênçãos. É claro que Deus permite que passemos deserto. Se você se envolver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no meio do deserto será servido um banquete para você. Amém? É? Os anjos nos servem.
também intercede por nós. Continuando, quem pode nos acusar ou nos condenar? Bom, qualquer um pode, mas quem nos absolve é Deus. Não que sejamos merecedores ou inocentes, a misericórdia de Deus, o preço que foi pago, nós fomos comprados, nós somos propriedade exclusiva dele. E se você não tem nada para dar, eu também não tenho. Qualquer coisa que a gente possa oferecer, ele já tem. Então é por amor. O que Deus tem é diferente do que o homem tem. Você, quando declara o seu amor a alguém, esse alguém pisa no seu calo, parece que esse amor vai embora, né? Nós já pisamos no calo de Deus várias vezes, é ou não é? É ou não é? O amor de Deus é diferente do amor do homem. É. Então, você entende isso? Nós pertencemos a Ele. Continuando. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quer dizer, qual é o grau de comunhão? Até onde vai a força desta aliança? Da parte de Deus, é incalculável. Da parte de Deus, ninguém consegue medir. Mas e da sua parte? E da nossa parte? Deus, ele quer saber de nós qual é o grau de dificuldade, o nível, né? Que tipo de problema, de adversidade consegue fazer esfriar o nosso amor por Ele? Porque da parte dele, ninguém, nem os nossos muitos pecados, milhões de pecados, transgressões conseguiram, porque estamos aqui com Ele. O amor de Deus é tão grande por nós, o preço pago foi tão alto, que eu e vocês fomos tirados da imundícia. Eu fui tirado do monturo, do lixo. Agora, e da nossa parte, até onde vai essa comunhão, essa força, essa aliança, esse amor? Será que o fato de eu ser perseguido vai fazer o meu amor esfriar para com Deus? Será que é porque Ele me deu uma família, uma bela família? Será que é porque Ele me deu roupas novas? Será que é porque Ele me deu uma boa condição financeira? Ele quer saber qual é a força do amor que você sente por Ele. Sabe que uma vez Jesus perguntou para os discípulos, lá em Mateus 16, ele fala assim: vem cá, o que as pessoas falam de mim? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Eu imagino que as pessoas comentavam acerca dele. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas falam da igreja, dificilmente falam de salvação, elas falam de milagre. Eu vi um canceroso ser curado, eu vi um homem que ia amputar a mão, recebeu o milagre, estava lá com a mão dele. Eu vi o outro que era condenado, enfim, que era drogado. Mas qual é o valor que Deus tem para as pessoas? Jesus queria saber, né? É claro que Jesus não queria representar alguns cestos de pães e de peixes. E nem quer. Jesus não quer representar uma fazenda, um iate, uma empresa, uma loja. Não. Isso aí está errado, esse ensinamento.
Ele não quer representar na sua vida um pacote de dinheiro, uma conta bancária boa, não. Ele quer ser muito mais que isso. Afinal, ele pagou o preço. Ele foi o preço do resgate. Ele quer estar acima do seu marido, da sua esposa, do seu filho, dos seus bens. Você entende isso? Quem entende isso? Imagina você. E tem uns que falam isso, é porque as igrejas ensinam. É a igreja que ensina. Eu só vou falar de Jesus quando tiver carro na garagem importado, iate, não sei o quê. Ué, então você não vai falar de Jesus. Então melhor esquece Jesus. Esquece Jesus, arruma um emprego de vendedor aí numa loja de iate. Ou de carros importados, aí você vai falar de Ferrari. Você fala, tem essa Ferrari vermelha aqui, você quer dar uma voltinha? Jesus é muito mais do que isso. Jesus é vida eterna. Jesus não tem nada a ver com isso. Isso é coisa pequena demais. Imagina o apóstolo Paulo. Você sabia que o apóstolo Paulo passou fome sendo apóstolo? Quem sabia disso? Mas ele falou, aprendi a estar satisfeito em qualquer situação, lembra? Tem gente que vai na igreja, leva a Bíblia, leva o inário, mas está adorando, é o iate que conseguiu, é o carro novo. É isso mesmo. Eu ensino o meu povo a adorar em espírito e em verdade. Tudo é consequência, milagres. Esses milagres, essas maravilhas, isso é consequência de uma comunhão plena. Eu fico pensando você, nesse momento, seu coraçãozinho deve ter aumentado as batidas, o batimento, por quê? Em algum momento você teve um problema com seu marido, quis abandonar Jesus. Teve um problema com a esposa, quis abandonar. Com o namorado, quis abandonar. Perdeu o emprego, quis abandonar. Teve alguma frustração em alguma área da sua vida e quis abandonar. Aí Deus pergunta, quem separará? No seu caso, você pode dizer, qualquer coisa me separa. Eu estou pronto para explodir aí. Tem crente que é tão fraco, qualquer coisinha. Paulo falou, na fome eu estava lá glorificando. Não pode associar, não. Não tem nada a ver aquela questão da relação pai e filho, filho e pai. Continue. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome? É só coisa pesada, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, morte, né? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Você sabe o que é isso? Você assistiu uma luta? Uma luta? Hein? Luta de boxe, um exemplo. Eu e ele aqui vamos medir força aqui. Eu vou ter uma luta corporal com ele. Quem acha que ele vai vencer? Aquele de, olha lá, aquele de azul, ele está acreditando em você, aquele dali, ó. Vai. Vai. Você ainda acha isso? Você acha que ele vai me vencer? Não, eu estou falando aqui. Orem, eu estou falando aqui, fisicamente. Tenta apontar para a Bíblia, não estou falando aqui. E você, acha ainda? Vai não, você desistiu? Agora faz isso comigo, vai. Vai! Vai! Vai!
Vai! Tá vendo? É óbvio que fisicamente eu tenho mais força do que ele. Fisicamente. Significa dizer, se eu lutar sozinho, eu não vou ter chance, mas se eu lutar com base no amor de Deus, a Bíblia me chama de mais. Então eu vou dizer para você o que é um vencedor e o que é ser mais que vencedor. O vencedor é aquele que entra para uma luta sem favoritismo e na luta, na disputa, ele consegue a vitória, ele é vencedor. O mais que vencedor é aquele que já vai para a luta como favorito absoluto, contando com a vitória. Não há possibilidade de perdermos se lutarmos ao lado do nosso Senhor, do nosso Deus. Não há. Se eu lutar fisicamente com ele aqui, medir força, eu vou ser chamado de vencedor ou mais que vencedor? Eu vou entrar como favorito, eu tenho mais força do que ele, eu vou amarrá-lo. Vou amarrar e ficar olhando para ele. Isso fisicamente falando. Agora, lutar com Satanás sem o Senhor, nós vamos perder. Mas se lutarmos com o Senhor, ao lado dele, se vivermos para ele, aí vamos enfrentar muitas lutas, só que entraremos sempre com esta condição, mais que vencedores. Amém? Mais que vencedores. Mas veja lá, quem nos separará? Em algum momento, você olhou lá, sua conta estava negativa, você ficou chateado. Eu não vou mais buscar Deus, eu não vou mais orar, eu não vou mais... Você pensa que Deus é seu empregado, é? Você pensa o quê? Que Deus trabalha? Você só faltava essa. Quanto é que você paga por mês para ele trabalhar para você, hein? Você pensa que ele é seu servo? Quem é o servo, na verdade? Nós somos os servos, ele é Senhor. É. Você pensa o quê? Aprenda a servir, a honrar, e você será honrado. Não tem nada a ver com religião isso aqui. É ensinamento da palavra. Não tem nada a ver. Tem gente que olha, essa religião é boa. Que religião? Que nada. Religião só ensina besteira. Cobra de Deus. Fala com Deus, ou é ou não é, ou ele te dá isso. Só faltava essa. A oração que eu faço assim, Senhor, se o Senhor não me dá nada, se o Senhor não me der nada, eu vou te amar com todas as minhas forças. Só me faltava essa. Cobra de Deus, ou que Deus não deve nada. Olha só. Será a tribulação? Se fosse perguntar um por um aqui, alguns iam dizer, hoje não, mas no passado, uma coisinha à toa me separou. Minha namorada me abandonou, eu falei, não vou mais na igreja. Você só vinha atrás de namorada, né, seu Orenha? Faltava essa. Morreu um parente meu, eu estou abalado, não vou mais falar com Deus. Ué? Faltava essa. Isso não existe. Afinal, que tipo de cristão você é? Continuando. Ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais por meio daquele que nos... Por causa do amor dele, né? Porque olha a fé desse homem, esse homem que sofreu, foi preso, humilhado, condenado, acusado, arrastado pelas ruas. Porque estou bem certo de que nem a morte, e ele pegou pesado aqui, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, olha, nem ainda altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É forte isso, né? É.